Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos aqui neste domingo abençoado pelo Senhor para mais uma vez estudarmos uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre o papel da pregação no culto. Usaremos a base na lição de número 12. Antes de nós entrarmos no assunto, feche os seus olhos, vamos orar em gratidão ao Senhor, vamos pedir sabedoria para Ele nos dar nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de mesmo aqui, Senhor, nesta EBD online, que o Senhor derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a conhecer melhor a Ti através da Tua palavra, a, Senhor, colocarmos em nossa vida, em nosso coração, praticando a Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, falando sobre o papel da pregação no culto, e o nosso textual está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que nos diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. A nossa verdade prática nos diz que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja, e por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Graças a Deus. Nós faremos agora a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar comigo, está em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5. Pode acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Nos diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Irmãos, que versículos lindos, que o apóstolo Paulo direciona a este obreiro do Senhor Timóteo. Vamos receber com alegria nesta manhã nosso irmão Santos, será o professor, o instrumento de Deus para nos ensinar nesta manhã tão maravilhosa. Paz do Senhor Jesus a todos, que nós possamos ter uma manhã abençoada nesse domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, o papel da pregação no culto. Vamos aprender sobre a importância da exposição da palavra de Deus nos nossos cultos. Nós vamos já iniciar no tópico de número 1, que trata do ministério da palavra e seu propósito. O nosso comentarista, ele traz aqui no subtópico de número 1, a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Frequentemente as Escrituras referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego kerisou, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Nesse aspecto, a proclamação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. O comentarista, ele nos traz nesta manhã sobre a importância da palavra de Deus no culto, nos nossos cultos públicos, como proclamação. O que significa o verbo proclamar? Significa declarar publicamente, em alta voz. Nos nossos cultos, nós precisamos, a gente vai aprender nos tópicos seguintes, precisamos ter a palavra de Deus como
primazia nos cultos. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é importante e necessário que nos nossos cultos nós proclamamos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, e de uma forma expositiva, para que os irmãos, que a igreja e também os nossos amigos, irmãos que não são congregados conosco, possa entender a palavra de Deus. E por que entender a palavra de Deus? Porque, como o comentarista trouxe aqui para nós, é a forma de revelar a Deus, é como nós vamos conhecer a Deus através da exposição, da pregação da palavra de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver os profetas, nós vamos ver os apóstolos, mensageiros pregando a palavra de Deus com o intuito de fazer o povo conhecer a Deus, levar o povo a temer a palavra de Deus. Então é importante a pregação. E aqui no subtópico de número 2 do mesmo tópico 1, o comentarista ele nos traz aqui a respeito de Lídia. Lídia foi uma convertida de Paulo. Paulo, ele foi um apóstolo que, quando o Senhor o escolheu no caminho de Damasco, já comissionou o apóstolo Paulo a proclamar a sua palavra. E Paulo, quando ele tem a visão que ele passava a Macedônia, que um varão pedia ajuda, ele prega a palavra de Deus na Macedônia. E quando ele está pregando a palavra de Deus, o comentarista nos traz aqui a passagem de Atos dos Apóstolos 16:14. Lídia, uma vendedora de púrpura, ela atentamente ouvia a palavra de Deus. E a fé em Cristo nasceu no coração de Lídia e gerou frutos. Então é necessário a proclamação da palavra de Deus. E por que não nós não falarmos de Pedro? Em Atos capítulo 2, quando acontece o Pentecoste e Pedro, numa exposição da palavra de Deus, ele mostra para aqueles que até tinha os cristãos que falavam em línguas estranhas, como hébrios. Pedro expõe a palavra e mostra para eles que o profeta Joel havia profetizado a respeito daquele momento. E a Bíblia nos revela ali que, através da exposição da Escritura que Pedro fez e da palavra de Deus, 3.000 almas se converteu naquele dia. Outra passagem muito importante, que está em Atos capítulo 4, salvo engano, sobre a cura do paralítico na entrada do templo. Quando ocorre a cura, todo mundo fica maravilhadíssimo com aquilo, e Pedro prega a palavra de Deus. E uma pregação ali muito importante, que essa pregação ela foi cristocêntrica. Pedro faz questão de enfatizar de que aquele milagre, aquela cura não ocorreu por mérito dele e de João, mas sim por uma ação do Espírito Santo, pelo poder de Jesus, aquele mesmo Jesus que havia sido crucificado. E a Bíblia nos revela que, através da exposição da palavra de Deus naquele momento, 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Por isso, nos nossos cultos, é necessário que seja completo, que tenha louvores, tenha adoração, é necessário que se tenha oração, mas a palavra de Deus precisa ter a sua primazia. Por isso, dessa matéria tão importante para o dia de hoje. E no tópico de número 3, o comentarista, ou o subtópico de número 3 do tópico 1, o comentarista ele mostra para nós aqui a pregação como instrução. Diz assim: as pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas e instruídas.
é significativo o fato de que o ministério de Jesus tem o ensino como um dos fundamentos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Está em Mateus 4:23. No Sermão do Monte, Jesus ensinava seus discípulos. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes, conforme o escritor de Atos, Lucas, no capítulo 18:11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Segundo ele escreveu a 1 Timóteo, na epístola, capítulo 3, versículo 2. Tudo isso mostra a importância do ministério, do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Aqui o comentarista traz para nós que, além da importância da palavra ser pregada nos nossos cultos, como correção, como exortação, como avivamento, também ele mostra o ministério de Jesus e o ministério de Paulo. De Jesus pregava, multidões acompanhavam o Senhor, mas o Senhor, ele também ensinava. Ele traz para nós que Jesus percorria toda a Judéia, curando, fazendo milagres, mas o ensino estava no centro da sua missão. Ele ensinava a respeito do reino de Deus, e ele começava desde Moisés até os profetas, mostrando que ele era o Cristo, aquele que havia de vir para resgatar Israel, para salvar multidões, através do ensino. E como nós aplicamos isso para a igreja do século 21? Nós vemos que muitas das vezes em praças públicas, quando é exposto a palavra de Deus, quando se traz uma pregação e uma pregação expositiva, as pessoas entendem e se rendem aos pés do Senhor Jesus. Mas são pessoas que muitas das vezes não tiveram nenhum contato anterior com o Evangelho, ou se tiveram de forma muito superficial. Então é necessário que nós ensinamos a palavra para essas pessoas através do discipulado, através das nossas escolas bíblicas dominicais, que ocorre todos os domingos, isso dividido por classes. Quando o comentarista traz a grandeza e a importância do ensino, é porque toda igreja que é edificada na palavra, no ensino da palavra, ela é uma igreja sólida e uma igreja sadia. Haja vista o apóstolo Paulo, um homem que, quando chegava, vamos pegar a chegada de Paulo à cidade de Éfeso, por exemplo. Ele chegou na cidade, existia 12 crentes que somente conheciam o batismo de João. E Paulo, pregando a palavra de Deus de forma expositiva, aqueles 12 crentes, mas a Bíblia diz que muitos outros que não serviam ao Senhor, que cultuavam os deuses pagãos, que estavam na artes da feitiçaria, e entre tantas outras coisas, se renderam aos pés do Senhor, através da pregação de Paulo. Mas o escritor aos Atos dos Apóstolos, ele nos diz que Paulo permaneceu 3 anos nessa cidade, ensinando na escola de um homem chamado Tirano. Ou seja, Paulo não só pregou, as vidas não só converteram, mas foi necessário de que Paulo fizesse o quê? Durante 3 anos, Paulo ministrasse o ensino para aquela congregação, tanto dos 12 que já serviam a Deus, que conheciam a Cristo, mas também daqueles que após a pregação de Paulo se renderam aos pés do Senhor. Então Paulo passou 3 anos ensinando a palavra de Deus na cidade de Éfeso. E o fruto, ele foi notável, porque a igreja cresceu e floresceu. Depois nós vamos ver Paulo na sua 3ª viagem missionária, quando ele está voltando para Jerusalém, na cidade de Mileto. Ele manda chamar os anciãos, o corpo
ministerial, os presbíteros da igreja de Éfeso. Já havia uma igreja formada e ele dá instrução para eles, ou seja, novamente a importância do ensino na igreja. Então, meu irmão, minha irmã, o comentarista traz, e eu enfatizo aqui, que é necessário que a igreja ela cresça na base do ensino. Como diz a Escritura, crescei na graça, mas também no conhecimento. E o conhecimento vem por onde? Por ouvir e por aprender a palavra de Deus. Aí nós vamos para o tópico de número 2, irmãos. O tópico de número 2 traz para nós a importância da palavra de Deus para a edificação da igreja. Aí o comentarista ele escreve aqui no subtópico de número 1 do tópico de número 2. Você que talvez tenha a sua revista em casa e queira nos acompanhar, diz assim: a palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio, conforme está escrito em 1 Coríntios, quando Paulo elogia a igreja, 1 Coríntios 11, versículo 2, ou em uma forte repreensão, no mesmo capítulo, no versículo 17. O termo grego paracleses, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele recorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistissem em ler, ensinar a palavra e exortar, conforme está em 1 Timóteo 4,3. E Lucas, destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. Meus amados irmãos, nós vamos ver a importância da palavra de Deus já no início da igreja, quando é escolhido os 7 diáconos. Ali para isso os apóstolos falam, é necessário que separamos de entre nós varões que tenham condições de exercer o diaconato, cuidar do social da igreja, para que nós nos ocupamos da palavra. Então a palavra de Deus, como nós já falamos aqui no tópico de número 1, ela é importante para a conversão de vidas e almas, ela é importante para o ensino, para o alicerce da igreja e dos novos convertidos, mas ela é de igual importância para edificação, exortação e consolação na igreja. Por quê? A igreja ela é composta por crentes, por pessoas, e pessoas, nós precisamos do alimento diário. O alimento diário, materialmente, para o nosso sistema biológico, ele tem a função de nos manter saudáveis, sadios, mas o nosso alimento espiritual, a palavra, a exposição da palavra na igreja, ela tem a função de nos corrigir quando nós estamos desviando da rota. E eu digo aqui que é muito difícil nós ouvirmos uma correção, porque o ser humano ele aceita com muito mais facilidade um elogio do que uma correção, mas é necessário, porque nós, enquanto humanos, às vezes nós necessitamos de uma correção, e essa correção pela palavra, pelo ministério da palavra. Nas nossas igrejas, e aqui posso dizer Assembleia de Deus,
nós temos por costume ter um tempo aí de 40, 50 minutos para pregação da palavra de Deus. Essa pregação ela pode vir de forma expositiva, ela pode vir de forma temática, ou ela pode vir de forma textual. Mas qual que é o intuito da pregação nos nossos cultos? Como o comentarista trouxe aqui para nós, ela pode vir para corrigir a igreja, uma palavra inspirada por Deus, dirigida pelo Espírito Santo à igreja para corrigir um desvio de rota. Ela pode vir para exortar a igreja no sentido de correção, mas também de permanecer firmes e fiel a Cristo, e para que nós não nos conformamos com as coisas do mundo, mas que tentamos nos renovar pela palavra. Mas ela pode vir também como uma forma de consolação para a igreja nesses dias tão difíceis que nós vivemos. Por isso que o comentarista ele traz aqui 1 Coríntios 11, 2 como um elogio, porque o nosso Deus também faz isso. Ele elogia, basta a gente ver a carta que o apóstolo João escreve à igreja de Filadélfia, quando nós vemos elogios grandiosos para aquela igreja, uma promessa fantástica como consolação, quando ele fala: tiveste poucas forças e guardaste o meu nome, assim porque você fez isso, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo. É uma forma de elogio, mas também uma forma de consolação, e a igreja ela tem dificuldade, então Deus usa aqueles que têm o ministério da palavra, não só para corrigir a igreja, mas também para consolar a igreja, para falar para a igreja: ó, você está passando prova, você está passando dificuldade, mas eu estou com você, você vai vencer. Então a palavra também ela é de suma importância para a igreja, para os domésticos na fé, nos nossos cultos. Para quê? Para nos corrigir, para nos consolar. Depois nós temos, no subtópico de número 2 do tópico 2, a formação de valores. Aqui o comentarista ele traz assim a leitura: a pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostra a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Aqui o comentarista ele traz para nós, nesse início de subtópico, da necessidade que a igreja forme em nós uma consciência cristã, porque se nós tivermos uma consciência cristã, logo nós vamos ter uma ética cristã que vai fazer parte da nossa vida todos os dias. Quando ele traz aqui para que nós não nos conformemos com uma cultura mundana, que ela luta contra a igreja todo o tempo, todos os dias, isso é necessário. E como se aplica isso? De duas formas nas nossas igrejas: através da palavra ministrada no culto. Essa palavra, novamente, ela pode vir como ensino ou como consolação ou exortação. Como ensino, a igreja tem, as igrejas, Assembleia de Deus, normalmente um culto por semana. Na nossa sede ele ocorre todas as terças-feiras, 19h30, que é um ensino para a igreja, onde que aquele que tem o ministério da palavra, normalmente os nossos pastores,
O que eles vão trazer? Eles vão trazer um ensino para a igreja, para que forme na igreja, no cristão, isso não só no novo convertido, mas para toda a igreja, uma consciência cristã, de que nós conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer, e de que nós nos moldamos pela palavra de Deus, que é ensinada na igreja, mas também pelos nossos ensinos. Nós temos na nossa igreja as escolas bíblicas dominicais e também temos os cultos teológicos, e normalmente, anualmente, nós temos os seminários. Nós temos esse seminário de escolas bíblicas, nós temos os seminários voltados para o ensino, isso normalmente ocorre mais voltado para a juventude, mas que toda a igreja possa participar. Por que disso? Porque a igreja precisa formar uma consciência cristã e um caráter cristão. Ainda no mesmo subtópico, diz assim: isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. O intuito é de que a nossa consciência esteja embasada na doutrina bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer, agir, ou seja, é preciso definir sua convicção, isto é, uma visão de mundo. A maioria das igrejas, mas vamos dizer especificamente da Assembleia de Deus, nós temos, além do ensino, nós temos a nossa confissão de fé. Isso mostra para nós, além da confissão de fé, aquilo que é ensinado, ministrado nos nossos cultos, culto de ensino, mas também os nossos cultos públicos. No que nós cremos, como nós cremos. Vou dar um exemplo: a doutrina da Trindade. Nós cremos em um Deus trino na sua unidade. Isso onde nós aprendemos? Através dos nossos ensinos da Bíblia, da Sagrada Escritura, através da exposição da Bíblia. Nós aprendemos também o que? Valores. O que é pecado, o que não é pecado. Como, por exemplo, a Bíblia nos ensina que adulterar, roubar, mentir, defraudar o nosso próximo, levantar um falso testemunho, é pecado. E como nós aprendemos isso? Através do ensino e através da exposição da palavra de Deus e da exposição nos nossos cultos de ensino, onde os nossos pastores ensinam a palavra de Deus. Então, o comentarista, quando ele traz aqui a necessidade de se pregar a palavra de Deus para formação de valores, só para os irmãos ter uma ideia do quanto isso é importante. As nossas crianças, desde o berçário, nós já ensinamos a palavra de Deus para ela, e as nossas crianças aí com 2, 3 aninhos já participam dos cultos voltados para as crianças em paralelo ao nosso culto, onde é ministrado a palavra de Deus para essas crianças, para uma formação de valor. Para quê? Para que o nosso valor ele seja embasado na doutrina cristã e não no mundo. Se não houver essa exposição da palavra de Deus de uma forma eficaz e contínua, não vai haver uma formação de valor cristão. Por isso o comentarista traz a importância da exposição no subtópico de número 2. O subtópico de número 3, ele traz para nós: resistindo diante de uma cultura sem Deus. Aqui nós vamos aprender que nós só vamos conseguir resistir diante dessa cultura mundana, essa cultura tão perversa, sem Deus, longe de Deus, através do ensino da palavra de Deus, através do alimento diário, porque a palavra de Deus, ela é o nosso alimento diário. Diz assim: Jesus censurou os seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade.
A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Aqui, meus irmãos, meus amados, quando o comentarista traz Mateus 17:17, que é quando o Senhor Jesus censura os seus discípulos, é muito importante a gente destacar isso. Imagina os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, aquela multidão, em que via os milagres, que era o paralítico andar, que era o cego enxergar, o morto ressuscitar, a multiplicação de pão, a multiplicação do vinho, a multiplicação dos peixes, mas mesmo assim, eles eram influenciados pela cultura greco-romana que permeava a Palestina nos tempos de Jesus, uma cultura pagã, uma cultura totalmente sem Deus. Imagina a igreja nos dias de hoje, o quanto nós estamos sujeitos a ser influenciado por um mundo tão contraditório. Haja vista as ideologias satânicas que estão entrando no mundo e cada dia pior, as ideologias de gênero, entre tantas outras. Se a igreja não tiver embasada no ensino da Sagrada Escritura, na palavra de Deus, nós podemos ser influenciados por essa cultura, como muitas igrejas, infelizmente, estão sendo influenciadas. Por isso o comentarista traz aqui o quão é importante o ensino e a ministração da palavra de Deus, tendo Jesus como centro. Por sua vez, no Pentecoste, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, amando aquela presente era, o abandonou. O comentarista ele traz para nós a pregação de Pedro, exortando os seus ouvintes no dia de Pentecoste a fugir daquela cultura perversa, daquela geração perversa. E ele traz também a respeito de um conservo de Paulo, e Paulo aqui o chamou de amigo. Amigo é aquele que está próximo, é aquele que participa. Então era alguém que não só conheceu a Paulo, mas que também conheceu a Deus, que conheceu a Jesus, que participou de muita salvação e era alguém salvo. Mas por influência de uma cultura mundana da época, ele amou mais o presente século e o abandonou Paulo. Então, por isso é muito importante de que nós pregamos a palavra para que possamos formar verdadeiramente uma consciência cristã e um caráter cristão. Continuando, esse mesmo apóstolo aqui, Paulo, exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Nas duas últimas referências à palavra grego aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Aqui, meus irmãos, o comentarista traz para nós a carta de Paulo à igreja de Roma, quando ele exorta os crentes, porque Roma era a capital do império e era uma cidade muito promíscua. E Paulo começa já o capítulo 1 fazendo uma lista de pecado, e o ápice desse pecado, a questão do homossexualismo. Por que Paulo escreve de uma forma tão dura para aquela igreja, exortando eles a ficar longe de tudo aquilo? Porque a cultura pagã da época, a igreja estava inserida naquela cultura, então ela corria um grande risco de ser conformada pelaquela cultura. Nós hoje, nós estamos vivendo um tempo muito parecido, então é necessário e se faz muito importante que a igreja, ela coloca a palavra de Deus como
primazia, para que nós não corramos o risco ou nós não nos conformamos com a cultura mundana, que os nossos novos convertidos, quando chegar entre nós, que eles se conformem à nossa cultura e à nossa consciência cristã. O tópico de número 3, irmãos, diz assim: o ministério da palavra e sua fundamentação. No que nós devemos fundamentar a palavra? Tudo que foi ensinado ou que é ensinado nas nossas igrejas deve ter uma fundamentação. Vamos entender o que o comentarista traz para nós. Deve ser cristocêntrico a fundamentação da palavra de Deus. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. A pregação precisa ser cristocêntrica, isto é, Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou ocasião do Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1,11. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Meus irmãos, aqui o comentarista ele traz para nós, nesse tópico de número 3, a nossa hora está se findando, a importância de que nos nossos cultos seja ministrado palavra cristocêntrica, não antropocêntrica, não uma palavra com uma verniz para massagear o ego do homem. Quando nós olhamos a igreja da atualidade, nós vemos hoje palavras sendo ministradas, principalmente na plataforma da internet aí mais ouvida, que é o YouTube, entre tantas outras plataformas. A palavra ela vem como autoajuda, palavras para massagear o ego do ser humano. Mas quando nós olhamos para a Escritura, o próprio Jesus, Mateus diz que ele diz que Jesus, para pregar para o povo na Judéia, ele começou de Moisés, que é a lei, passando pelos profetas, pelos escritos, que é Salmos, mostrando que Jesus, que ele era o Cristo. Quando nós vemos Pedro, João, quando nós vemos Paulo, principalmente, a pregação deles era pregação cristocêntrica, era mostrando Jesus como centro. É necessário de que nós, enquanto igreja, tragamos uma palavra cristocêntrica, um ensino cristocêntrico. E o ensino cristocêntrico é como nós vimos já no primeiro tópico dessa lição. Nem sempre ele vem para massagear o nosso ego. Paulo, quando ele faz referência aos problemas da igreja de Coríntios, ele não só relata os problemas, como corrige os problemas, mas nós vamos ver muito mais ele exortando e chamando a atenção daquela igreja para que volte aos trilhos aquilo que ele ensinou, do que elogio propriamente dito. Por quê? Igreja, eu louvo a Deus, meus irmãos, porque aqui na nossa igreja Assembleia de Deus, e posso dizer no nosso campo, nós cuidamos para que a palavra de Deus ela seja cristocêntrica e que ela tenha primazia no culto. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 40, 50 minutos de palavra, e as nossas palavras pregadas nos nossos cultos, ensinadas nas nossas escolas bíblicas e nos nossos cursos teológicos, são palavras cristocêntricas. Nós estamos chegando ao final, e a conclusão diz assim: após a exposição desta lição,
constamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isto só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nessa manhã nós aprendemos que é necessário de que nós continuemos tendo a palavra de Deus como primazia, mas não só como primazia, mas como uma palavra cristocêntrica, para que nós possamos continuar sendo uma igreja bíblica. É importante ressaltar aqui, uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus e doa, eu vou usar um termo aqui duro, onde doer, mas que nós continuamos assim. Eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa, que ensino precioso para a nossa vida, né? Como Deus tem nos abençoado de maneira tão especial. Meus irmãos, estar aqui na casa do Senhor, seja eu aqui na igreja, os irmãos em seus lares, no seu trabalho, onde você estiver, estejamos com gratidão, porque o Senhor nos ensinou algo muito importante nessa manhã, que você tenha a consciência que este assunto será usado, irmãos, para fortalecer a nossa fé e nos fazer servir ao Senhor com mais fidelidade, com mais empenho, com mais amor. Nesse momento, irmãos, antes de nós orarmos e encerrarmos, eu gostaria de fazer um convite muito especial a você, meu querido irmão e irmã, que está aqui conosco aprendendo nessa manhã, mas que ainda não frequentou nenhuma das nossas igrejas. Ou você que está afastado, há muito tempo não nos faz uma visita. Nós temos cultos aqui no nosso templo sede na Vila Guarani, no bairro Alto, na Campos Sales, cultos toda terça-feira, às quintas-feiras e também todo domingo à noite. E em nossas igrejas, em toda a nossa cidade, praticamente em todos os bairros da nossa cidade, você encontra uma Assembleia de Deus Ministério do Belém. Ali você pode louvar a Deus também nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, em muitos sábados e também em todo domingo à noite. Será um prazer para nós recebê-lo. E também, se você ama a Escola Bíblica Dominical, em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você pode participar de uma aula da Escola Bíblica Dominical. Participar junto com os nossos irmãos e irmãs, junto com os nossos pastores e professores, você e toda a sua família. A Escola Dominical não é só para os adultos. Temos as classes para as crianças, adolescentes, jovens, todos estão assistidos pela Escola Bíblica Dominical. Será um prazer te receber num domingo pela manhã, em qualquer que seja a nossa igreja. Você será muito bem recebido, aprenderá a palavra de Deus e sairá dali com o coração alegre. Amém? E nós também, que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, podemos ofertar, contribuir. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, também a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e também a obra missionária e, logicamente, ser abençoado por Deus por estar dispondo, de um recurso que Deus te deu, uma porção, uma pequena parte para a contribuição e a manutenção da obra do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos, por esse domingo abençoado, louvá-lo por sua bondade, por ter falado e nos ensinado nesta manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por sua presença. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias, por nos sustentar e nos ensinar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes, confiantes nos teus propósitos. Senhor, que nós tenhamos a sabedoria de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos, que vêm de ti, Senhor, da tua palavra. Senhor, continua conosco, nos fortalecendo. Somos teus filhos, teus discípulos, precisamos do Senhor. É o que nós pedimos, rogamos e clamamos, mas também já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.